E aí, bom dia. Estão conseguindo me escutar? Esperando a Simone entrar. Beleza. Nós já vamos começar. Deu certo. E aí, E aí, bom dia. bom dia, beleza? Beleza, tudo certo. Então tá bom. Vamos Estamos começar, né? até combinando a cor da camiseta, ó. Tá vendo? Boa demais. Como o mesmo, o título mesmo já conta, né? A comunicação começa de dentro. É verdade, verdade. E realmente, né, a gente se conecta com as informações antes delas acontecerem, né? E essa live aqui é principalmente para poder abrir para mais pessoas participarem de conversas que eu e você já temos, só nós dois, e que são conversas que às vezes se as pessoas pudessem participar e ter um pouco de clareza, né, sobre coincidências, que às vezes a gente fala que são coincidências, né, e poder usar a seu favor essas coincidências. Exatamente. A gente discute muito sobre isso, né? O maior problema das pessoas sempre é a trava, é o bloqueio. E quando a gente vai conversar, né, a gente só consegue extrair isso através de uma conversa, né, da pessoa se soltando. E eu tenho percebido muito que falta para as pessoas não só o ato de falar, né? A comunicação ela é mais complexa do que isso, né? Quando a gente fala do destravar, do bloqueio, da comunicação em si, a gente fala que, igual você falou, a gente tem atitudes parecidas com as pessoas que a gente está próximo, com que a gente se espelha, que a gente busca, né, ter esse contato, e a partir disso a gente começa uma transformação, né? Não, não é passe de mágica, a gente está aqui para falar algo direto para as pessoas. Quem quiser, né, a gente é, vai dar a oportunidade para a gente caminhar junto e, e é justamente a gente vai estar expondo aqui o que a gente acredita e o que a gente trabalha todos os dias, né, Simone? Verdade. Eu, assim, sempre gostei muito de estudar essa parte de comunicação, até porque eu sempre tive problemas de me comunicar. Eu era muito calado, não conseguia falar aquilo que eu queria falar, pensar, sempre ficava só olhando, né? E eu tive que me desenvolver, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que buscar profissionais para me ajudar, poder me comunicar. Então, assim, sei lá, quando eu era mais jovem, era impossível imaginar que ia estar na frente de, sei lá, 50 pessoas falando, às vezes na internet, por exemplo, 100, 200 pessoas me ouvindo. Não queria nem ser visto, eu queria ser, na verdade, invisível, né? Mas a comunicação manda praticamente em tudo. Porque, por exemplo, assim, você pode ser um excelente profissional, se você não sabe comunicar aquilo que você é, aquilo que você sabe, as pessoas também não vão te encontrar. Então, eu acredito que esse tema dessa live ele é extremamente importante e as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, às vezes elas são conscientes disso e muitas vezes não são conscientes disso. Porque na maioria das vezes eu já fiz trabalhos, por exemplo, de gerenciamento de crise entre sócios, entre casais, e aí quando, por exemplo, você conversa com o primeiro sócio
e ele fala assim, o problema é esse, você vai tirando dele, ele fala realmente o problema. E aí você fala, você já falou para o seu sócio isso? Não. Olha que louco isso. O problema começa e a pessoa não fala, não comunica, fica com medo de gerar um conflito. Só que isso é o gerador de conflito, não falar da questão, do problema. Não comunicar claramente aquilo que você pensa, sente e acredita. Exatamente. E uma coisa que eu tenho visto, inclusive ontem mesmo, eu tive essa percepção em uma conversa, as pessoas lidando, eu lido com alunos, com clientes, com pessoas de todos os tipos, né? Você também. E a pessoa me relata, eu já conversei, eu dou abertura, eu falo. Parece que está tão claro para outra pessoa, mas por que que não acontece? E aí eu fiz com que essa pessoa refletisse sobre isso. Será que está claro mesmo? Será que no momento que ela precisava saber daquilo, ela, ela tinha isso dentro dela? Ou está claro para você que tá buscando algo? Igual você falou, sócios, funcionários, quantas vezes nós pegamos empreendedores que estão com dificuldade de lidar com um funcionário que não faz o que ele gostaria, não faz aquilo que tem que ser feito, e na maioria das vezes é resolvido com a comunicação. Total. Eu uso a frase que a gente não controla pessoas, a gente controla os processos e os processos controlam as pessoas, né? Que eu falei recentemente. E tem pessoas que entendem isso de formas diferentes, e eu já vi que na prática as pessoas não conseguem lidar com essa afirmação, mas justamente porque não entendem o processo, e quando a gente está orientando, a gente mostra que não é simplesmente criar uma burocracia dentro do negócio. O processo, ele estar claro, você comunicar algo a alguém e deixar que isso esteja claro, para que isso seja realizado. Porque todo negócio, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, precisa que algo seja feito. E a gente só consegue fazer se aquilo ali estiver claro para a gente. Sim, a questão de eu treino também equipes, a questão de funcionários, por exemplo, o dono do negócio não explica como o funcionário tem que fazer. E aí ele acha que o que está na cabeça dele passou automaticamente para aquilo que está na mente do funcionário. E aí ele fala, meu funcionário não trabalha do jeito que eu quero, mas você não ensinou ele, você não falou para ele, você não comunicou para ele o que você quer, você não foi claro com ele daquilo que você queria dele. Então, colocar regras, padrão operacional, ali a estrutura de trabalho, o que a pessoa tem que fazer o dia todo, é necessário, por horário, das tarefas mais simples. Chega, abre a porta, senta na mesa, pega um computador, faz isso, isso e isso. Então, falta clareza. As pessoas querem que a gente adivinhe. Tem pessoas, por exemplo, que quando elas ficam chateadas, elas ficam quietas, elas não falam o que é. E ela fala, ele sabe por que eu tô brava. Não, não sabe. Não tem como saber porque você não falou o que é. Ah, mas ele imagina, não. Porque coisas muito normais para uma pessoa podem chatear a outra. Né? Então, essa clareza, essa falta de comunicação é o que... Até o momento, né, de cada um altera. Hoje me veio à cabeça uma frase que o pessoal usa muito na questão espiritual: a boca fala que o coração está cheio, né? Tem pessoas que interpretam isso de várias formas. E é engraçado que eu estava pensando na nossa live, e eu falei, é justamente sobre isso que a gente precisa falar também, né?
o momento de cada pessoa, quantas vezes a gente vê outras pessoas reagindo rispidamente, de uma forma estranha, porque está passando por um momento ali que desafiador, e até isso muda a forma de lidar, né, da gente. Sim, Porque todos nós estamos vivendo no mesmo mundo, com situações parecidas, mas com algumas peculiaridades que a gente ajuda, né? É onde que eu falo que a tarefa com o mentor é justamente entender o mentorado. Ontem mesmo eu coloquei um conteúdo que mostrando duas perspectivas. O professor, e quando eu falo disso, a gente está em áreas diferentes, mas muito parecidas. é verdade. O professor, ele quando ele encontra o aluno, ele se prepara para passar um conteúdo. O aluno já está esperando, né? Que seja passado um conteúdo que vai agregar de alguma forma. Agora, o mentor, ele se prepara para ouvir, né, a necessidade do mentorado. E quantas Sim, vezes nós temos dificuldade em... Eu não falo nem dificuldade em ajudar. A gente, a gente gostaria de ajudar ou ajudar mais, e as pessoas têm dificuldade em comunicar a sua necessidade. Trazer para nós algo que a gente consegue dar clareza, clarificar para ela. e assim, outra coisa que muitas vezes a pessoa mesmo esconde nas palavras aquilo que é realmente o problema. E o mentor tem esse papel também de ir buscando essa informação, porque a gente percebe onde está bloqueado. A gente fica naquela percepção total do cliente. Meu cliente está falando comigo, eu estou percebendo ele em tudo que ele está falando, para onde que ele está direcionando a conversa, porque geralmente ele foge do problema real. Então, o nosso papel é buscar também tirar da pessoa aquela comunicação, porque ela acaba escondendo o problema real aqui embaixo do braço. Você fala, ah, Simone, mas como que uma pessoa te procura para resolver o problema e não fala do problema? É porque é difícil você admitir que você está causando aquele problema, você mesmo está causando aquele problema, né? E a questão de você muitas vezes ficar observando o que os outros fazem, você esquece de olhar que a única coisa que vai mudar você é observar o que você está fazendo. Eu já tive momentos difíceis na minha empresa, por exemplo, que eu falei, caramba, é a pandemia, é não sei o quê, mas não é bem isso só. Existe um fator externo e existe um fator interno. Eu causei também. Se tivesse maiores reservas, não teria tanto problema. Tinha uma reserva, passou tranquilo, mas se tivesse mais preparado, passaria mais tranquilo ainda. Então, a gente muitas vezes não admite que o maior problema é a gente mesmo. A Eu, consequência. eu, e o problema, na maioria das vezes, é um problema justamente porque nós não olhamos para ele, né? De certa forma, a gente sabe, com isso a gente lida também com essa questão através da hipnose, da PNL, da constelação, com o tanto que nós fugimos dos problemas e que isso nos paralisa, né? Cada vez mais. As pessoas, as pessoas, é igual você falou, a pessoa vem tratar um problema e não conseguiu falar sobre ele. É justamente isso, né? A pessoa não consegue falar, não consegue olhar, não consegue se aproximar do problema. E o nosso trabalho é justamente isso, né? Às vezes é um confronto que a gente precisa fazer para para que a pessoa tenha visualize de uma outra forma aquilo ali e aí começa a solução, né? E Começa a enxergar a solução ao invés de ficar enxergando só o problema.
vem à tona, né? Porque as travas e bloqueios que a gente tem, a gente sabe a solução. Então, eu uso muito da PNL, por exemplo, uma pergunta que é assim, o que você faria para ganhar o dobro do que você ganha hoje? O que você precisa fazer para ganhar o dobro do que você ganha hoje? E daí a pessoa fala assim, não sei. Aí você fala assim, e se você soubesse o que fazer, o que você faria? Sem perceber, a pessoa começa, eu faria isso, faria aquilo, então a pessoa sabe, né? Na última palestra que eu fiz aqui em Guaíra, eu fiz essa pergunta para uma pessoa, e o que você deveria fazer para ganhar o dobro? Ele falou assim, não sei. Eu falei, não, pensa um pouco. Não, não sei. Eu falei, e se você soubesse, o que você faria? Aí ele falou. Aí eu falei, então você sabe, né? E agora ele tá me mandando várias mensagens aí depois disso, que faz um mês. Ele tirou do papel um projeto que ele estava há anos e não colocava em ação. O simples fato de não trazer à tona que aquela era a real vontade dele. Então, muitas vezes trocar de profissão, a pessoa esconde para ela aquela profissão que ela gostaria de ter seguido, e isso trava também, porque é como se você estivesse em um caminho olhando para o outro caminho, que eu quero ir lá naquele caminho. Daí aqui também não flui, e a pessoa não se dá conta disso. E aí a pessoa está lá num trabalho que não está ruim, mas também não é o que ela quer. E aí ela não evolui, porque ela está olhando para outro caminho. E às vezes, através de uma conversa, algo mais específico, tira ela dessa situação de bloqueio, né? De trava mesmo. E a gente está falando da simplicidade, né? Simplicidade não tem a ver com dificuldade. Não é tão simples, mas a gente sabe que também não é fácil. É onde que a gente defende o que a gente faz, na verdade, principalmente o grupo, uma comunidade. Por quê? Porque através da visão do outro, a gente tem uma perspectiva maior, né, disso. E eu vou trazer aqui um exemplo até da última reunião da mentoria, que eu falo assim, eu achei legal a pessoa, a pessoa se beneficiar, a pessoa ganhar dinheiro, a gente pode falar assim, por causa de uma mudança de casa. É, Não é? As pessoas estão lutando, às vezes, para fazer um dinheiro ali, algo que vai fazer diferença, e a gente sabe que faz. E muitas vezes algo simples que é feito, a pessoa deixa de gastar, deixa de pagar algo a mais, negocia, conversa, se comunica, fala o que é melhor para ela, e aí é onde que a gente fala, isso não é ganhar dinheiro também, isso não é se desenvolver, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa proatividade de tomar atitudes que elas se beneficiem, né, dessa forma. sim, e eu vejo assim, às vezes a pessoa tem o conhecimento, ela sabe o que ela quer, ela sabe que aquilo vai ser bom para ela e ela não consegue. Alguma coisa interrompe aquilo e, igual você falou, o simples. Muitas vezes é algo simples, né? Bert Hellinger falava, o simples resolve tudo. E a pessoa às vezes acha que vai acontecer um monte de coisa, por isso que ela não pode fazer, que não sei quem vai falar não sei o quê, a família vai reclamar por causa da faculdade que pagou, e a mulher, e o filho, a esposa e os amigos, como é que vai ser agora? Tudo isso vai acontecer, e na verdade nem vai acontecer tudo aquilo, né? São impedimentos que a própria pessoa coloca para não sair do lugar. E como você disse, uma simples, às vezes, conversa ali, algo que você consegue colocar para a pessoa. Ou, por exemplo, eu gosto muito de repetir para a pessoa o que ela falou para mim. Às vezes eu pego uma frase dela, repito e falo, isso é verdade? A pessoa fala, não. Então a
própria pessoa, ela tem as respostas, né? A PNL diz que você tem todas as suas respostas. O PNLista só faz a pergunta certa. Exatamente. O que a gente usa é a própria pessoa, ela precisa se ouvir, né? A própria pessoa, igual você falou, tem as respostas. Muitas vezes tem o conhecimento, mas nós temos dificuldade em parar, em pensar na solução. Até porque problemas simples também. As pessoas às vezes não estão buscando, eu não preciso buscar oportunidades melhores, fazer negociações melhores, buscar que seja como funcionário, que seja como empreendedor, as pessoas se isso eu falo que é até um auto-engano, que a minha vida, eu não quero deixar a minha vida para trás, né? Quantas vezes a gente ouve desculpas, né? Da pessoa não buscar algo melhor ou não querer resolver aquilo ali, porque como se ela fosse resolver e ter que deixar algo que ela gosta para trás. Também. Como se ela tivesse que mudar de vida. E ela não vê o lado contrário, a outra perspectiva, que é se você resolve o seu problema, você tem liberdade, inclusive, para continuar vivendo a sua vida ou não. Quantos que estão vivendo escravos da situação? Ah, eu não posso fazer isso porque hoje eu não me permito, hoje eu não posso fazer dessa forma. E tem as pessoas que estão próximas da gente também, que elas fazem a gente acreditar nisso, né? Então, por isso que as companhias, eu acho que a pessoa que você escolhe para passar a sua vida é a escolha mais importante que você faz, né? E a gente só sabe disso bem depois, porque essa pessoa determina parte do nosso comportamento, a gente passa a ser ela um pouco, né? E às vezes você já está pensando que você não é tão capaz e alguém que está ao seu lado pega e fala, olha isso, cuidado. Aí pronto, acabou. Você já não vai mais executar aquela ideia. Então eu garanto assim que todos nós que estamos aqui nessa live, por exemplo, temos algo que a gente quer e não fala para ninguém. E é claro que a gente nem deve ficar falando tudo para todo mundo, não é isso. Porém, por que a gente não fala? Já porque a gente desacredita daquilo. A gente não acredita que aquilo é realmente possível muitas vezes. E aí, se vocês fala isso para alguém, a pessoa ainda concorda que aquilo não é possível, acabou. Você está preparado para desistir daquilo. E sempre que eu converso com alguém mais de idade, assim, eu gosto de perguntar para a pessoa qual é o seu maior arrependimento, o que você falaria para você com a minha idade, por exemplo. Se você pudesse olhar para você mesmo, com 38 anos, o que você falaria? E a grande maioria das pessoas, elas falam, não liga para ninguém, faz o que você quiser, porque depois só sobra o arrependimento. A grande maioria fala isso. Então, por que as pessoas próximas à morte, por exemplo, elas começam a pedir perdão para todo mundo? Não é porque elas estão com medo do inferno ou isso, aquilo. Elas começam a perceber que aquilo não faz sentido. Não faz sentido, não fez sentido ficar aquele tempo brigado, não fez sentido levar as coisas tão a sério, não fez sentido deixar de fazer o que queria, né? E se libertam ali, mesmo que seja por medo de morrer sem mostrar que aquilo não era tão importante assim. O ego das pessoas, né? É. Começa, é igual você falou, começa a diminuir, talvez, quando começa a ver o fim, né? E aí você coloca na balança o que é mais importante para aquele momento ali. Porque quando nós estamos em conflito é porque a gente tá buscando algo que talvez não está muito claro, mas, mas tem algo incomodando e a gente entra no conflito, né? As pessoas, a gente vê muito isso. E, e eu acredito que a maioria das pessoas, se não todas que a gente conversa, é o que você
quer realmente, o que que você gostaria de estar fazendo, o que que você como que você gostaria que fosse a sua vida. Vamos colocar em prática. Vamos montar um plano de ação para que você execute. É você que vai fazer por você. Só que essa clareza é onde que a pessoa entra em movimento. Né? Quantas pessoas não estão paralisadas? Ah, eu não sei o que eu faço. Eu acordo, faço o que eu costumo fazer no dia e durmo, mas tudo me irrita, tudo tá ruim. Chega final de semana, busca maneiras de se divertir, que já está acostumado. Eu atendo algumas pessoas que são de concurso público. E eu vejo muita essa insatisfação neles. E aí muita gente fala assim, não, mas é a estabilidade, é um bom salário, a pessoa está tranquila para sempre. E não tem nada a ver com isso, porque essa insatisfação, esse conflito interno que muitas vezes a pessoa entra, tem a ver com aquilo que ela não está produzindo, de acordo com o que ela acredita. Eu conheço, atendo pessoas, por exemplo, eu atendo um cliente meu que ele é acho que é São Paulo, interior de São Paulo, a cidade dele. Ele tem um concurso que ele ganha na conta dele R$ 30.000 todo mês. E ele tipo, ele tá infeliz e tá em conflito, porque ele fala assim, isso aqui é o que eu sempre sonhei. Trabalhar 6 horas por dia, tem não sei quantas férias e não sei mais o que, não sei mais o que. E ele se sente nada. Porque ele fala assim, eu chego lá, é 2 horas conversando, daí mais meia hora resolvendo alguma coisa ali, acabou o dia, não faço nada. Eu tenho que preencher alguns relatórios e eu me sinto totalmente assim, uma pessoa que não produz nada, mesmo com um bom salário. Então, às vezes a gente foca realmente no lugar errado para dizer que aquilo vai trazer uma satisfação por não se conhecer, né? Lógico que o dinheiro é muito bom e traz tranquilidade, mas a pessoa focou, vou fazer um concurso, vou ganhar bem, tá bom, não preciso fazer mais nada. E aí vem aquela satisfação própria, né? Aquela coisa que te move. E esse é o conflito que a pessoa entra para começar a solucionar. E agora? O que eu faço? Ela começa a perceber e entra em conflito. E é só aí que vem a solução, né? Que você consegue sair disso, quando você começa a entrar em conflito. Tem casais, por exemplo, que acham um absurdo ter que brigar. Ah, eu briguei e tal, tô puto. Mas o conflito é a solução, né? Casais que não brigam, eles se afastam. Porque se não existe questões ali para debater, é porque não está existindo nenhum tipo de crescimento também, né? Não estou falando de brigas, agressão verbal, mas o conflito de debater mesmo as situações do dia a dia e o aprofundamento do casal. Exato. Toda relação, né? Relação amorosa, relação sociedade, funcionário, amigos, né? Precisa ter, eu falo que o caminho livre para que a gente debata, para que a gente fale, porque são justamente essas pessoas. Se estão no mesmo caminho, a gente quer ajuste, né? A gente quer ir para o mesmo destino. E não confundir com as pessoas que nos querem bem, às vezes elas nos dão, né? A gente sempre ouve, o concurso é melhor, você vai ganhar bem, você vai ter estabilidade, busca um emprego, busca algo assim, assado. Mas e quantas pessoas que a gente vê também que ganha salário de 20, 30 mil, 50 mil e que não e que tem um vazio que ela tenta preencher com isso, com o dinheiro, com o próprio dinheiro, e esse dinheiro não dá para nada. Sim. Às vezes a pessoa tem dificuldade até com a própria família. E
muitas coisas foram colocadas na nossa mente de forma equivocada, né? Nós não precisamos trabalhar e abrir mão da família, nós não precisamos, não são coisas totalmente opostas. A gente tem o nosso negócio e pode ter também um relacionamento bom com a nossa família, com os amigos. A gente não precisa abrir mão de um para querer o outro. Total, e criou-se uma política, né? Ah, eu tenho que só trabalhar para sustentar minha família. Beleza, mas e daí a sua família vai querer você depois? Ou ela se percebe sem você, por você já estar fora? Existe isso também. Então, eu acho que aquele fazer super uma coisa, só isso, só isso, só isso, só isso. Existe um equilíbrio, né? Só que as pessoas começam a dar extremos. Então, por exemplo, aquele vídeo mesmo que eu postei no grupo lá do rapaz falando que a solidão estava ligada ao dinheiro. Tem pessoas pobres solitárias, não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver onde você deposita suas expectativas. Ah, aquele emprego que vai me dar toda a felicidade que eu preciso. Não é. A estabilidade de um concurso público é tudo que eu preciso. Talvez não. Então, falta muita clareza ainda do que a pessoa quer, do que ela gosta. Então, às vezes, por não ter clareza, tem um monte de guru na internet falando aí que o dinheiro vai te deixar infeliz, vai te deixar solitário, vai te deixar... Não. Existem pessoas infelizes, solitárias, arrogantes, prepotentes em qualquer classe social. Ou só rico que é arrogante, ou só pobre que é arrogante. Tem para todo lado. Então, a clareza que você precisa ter é do que você quer, para você não embarcar, às vezes, num concurso desse e depois ficar lá, pô, todo mundo queria estar aqui e eu não quero estar aqui. Então, eu vou ficar aqui porque, né? Tá mais confortável, né? Exato. Muito se fala sobre zona de conforto, né? Nós nos desenvolvemos fora dela, sempre, né? Em qualquer estágio que a gente chega, a gente tem que buscar um certo desconforto. E as pessoas confundem muito isso com teoria. A gente está falando só de prática aqui, do dia a dia, que a gente lida. Né? Tudo que a gente faz é como colocar isso que eles estão falando em prática. Porque aqui não tem conhecimento de livro. A gente lê muito, a gente estuda muito, mas tudo que a gente faz é na prática. Seja no negócio, seja nos nossos relacionamentos. A gente estar aqui colocando esse projeto de pé é a prática, né, do que a gente vem conversando. E é um projeto que foi levantado muito rápido, né, Simone? Sim, ação, agir, né? Porque a gente conversou, a gente já vem se falando, a gente vem acompanhando um ao outro, e aí chega um momento que você só precisa, olha, estou pensando dessa forma, o que você está pensando? Ah, bacana, gostei, vamos colocar em prática, vamos ajudar mais pessoas, vamos fazer isso ou aquilo. E a gente simplesmente colocou isso em pouco tempo e o que a gente espera é que esse conhecimento não fique só das pessoas nos acompanhando, nos assistindo, né? A gente quer que as pessoas façam parte, interajam, né? Queiram vir com a gente, queiram mudar, queiram se desenvolver, porque isso faz parte, inclusive, né, do propósito. O que é o nosso propósito? É o destravar, é o desbloquear, é as pessoas viverem o que elas querem, né? Prosperidade. Eu falo muito sobre prosperidade. Não é isso ou aquilo. Cada um tem o seu significado de sucesso. Cada um tem o seu caminho. Mas nós podemos trilhar o caminho juntos
É, e eu falo assim, sozinho sempre é mais difícil e mais demorado, né? Quando você tem pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer, é muito melhor. Eu, eu já comecei de novo várias vezes na minha vida e a única coisa que me trouxe o próximo nível foi investimento, foi horas de estudo, foi acompanhar pessoas que estavam ali dispostas a fazer algo para me ajudar a crescer também. Então, eu vi esses dias uma pessoa falando, o próximo nível requer investimento. Não tem como você ficar aí na sua casa olhando para o teto e achar que aquilo vai te fazer melhorar, né? Eu vi aqui que a Rosineide, ela falou ali, ó, já sou feliz sem muito dinheiro. Imagina eu com muito, viajando com a minha família. Então, colocar uma meta, né? Trabalhar em cima de meta. Esse sem muito, com muito, o que que é para você, né? Para mim pode ser 100 mil, para outro pode ser 1.000, pode ser 500. Então, começar a detalhar esses objetivos, detalhar e ter clareza daquilo que você quer. Quanto é esse muito para você? 5, 10, 15, 20? Coloca lá. Depois que você colocar o quanto você quer, você descobre como você chega lá. E aí você já vai entender que o primeiro passo para chegar lá é falar com alguém que já chegou. Alguém que pode te dar um conhecimento, vender um conhecimento para você alcançar aquilo. O próximo nível vai precisar de investimento seu, ele não vai cair do céu. Você vai conquistar esse valor que você está sonhando ao longo de anos? Talvez sim, mas vai demorar para caramba se você não buscar uma ajuda, um conhecimento. E o que a gente está fazendo aqui nessa live, é só a primeira, a gente vai criar muita coisa junto ainda, é transmitir aquilo que a gente aprendeu e ajudou a gente. Então, nada melhor do que isso. Por que que uma mentoria é extremamente válido? Porque você cresce 2, 3 anos em meses. Você vai com uma pessoa que te ensina o caminho, que ela percorreu, estudou para percorrer, paga ela e ela te leva lá mais rápido. Então, para mim, eu tenho sempre mentores, eu tenho meus mentorados e é o caminho mais rápido que eu vi até hoje é perguntar para alguém como faz aquilo que eu quero fazer. A pessoa já sabe, ela tem o conhecimento e eu acho também que a gente podendo alcançar, podendo passar para as pessoas, alcançar mais pessoas, quanto mais a gente passar esse conhecimento, melhor para nós também. Com certeza, criar um grupo forte, né? A gente já viu que a gente consegue se ajudar quando a gente está próximo das pessoas, né? Não dá para ficar só assistindo de longe, só vendo, só esperando a hora certa, a, a, a situação ideal para buscar o que a gente deseja mesmo. Igual você falou, é um caminho claro que a gente tem. Eu conversei com um parceiro recente e eu falei, com isso que você tem, atingir, né? Eu te ajudar a atingir, por exemplo, 5.000 reais mensais, que eu sei que não é a realidade de muitos, não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, eu usei. Se eu não conseguir te ajudar a atingir isso, eu paro de trabalhar, eu paro de fazer o que eu faço. Porque a pessoa, às vezes, tem um conhecimento, tem algo nas mãos que ela consegue fazer mais, mas ela quer ficar quebrando a cabeça, ela quer ficar vendo aquilo ali tentando ver um conhecimento que se adeque com aquilo ali. E é igual você falou, sozinho, a gente, a gente vai por um caminho, descobre que está errado, e pior, ir por um caminho e não saber se aquele caminho vai nos levar a algum lugar, né? Nós já erramos, nós temos uma trajetória, né, com empresas, com a nossa vida pessoal também, de percorrer caminhos que não eram. E a gente sabe da dificuldade, a gente sabe o ter que voltar, o ter que. Será que eu estou certo? A dúvida, né? Será que, será que eu continuo fazendo isso? Porque tem pessoas que ficam mudando. Ah, não, eu acho que o problema tá no que eu estou fazendo. Ah, não, eu acho que o problema está em mim. Eu acho que o problema está no método. Eu acho que o problema está. Ah, eu preciso de mais dinheiro. Né? Eu conversei com um dono de salão
que ele me falou, para eu fazer o que eu preciso de dinheiro. Aí eu perguntei, quanto? Aí ele não me respondeu, Sabe? né? Então, assim, e a gente não fala por mal, não é que a pessoa está dando desculpas, mas não está claro aonde que ela quer chegar para conquistar o que ela quer, o que ela deseja. E ela fica colocando empecilhos, ela fica enxergando só os obstáculos na frente. Exato. E aqui a Carmen, ela falou algo interessante, ó. O mentor mostra ângulos que desconhecemos. Igual isso que você fez essa pergunta, foi um ângulo que você mostrou para ele, ó. Você precisa saber quanto para você saber como chegar. Então, às vezes a pessoa fica ali criando um monte de impedimentos, né, que na verdade são só travas mesmo, e ela não consegue enxergar por outro ângulo a situação. Ela acha que para ela não vai dar porque é só com dinheiro. Indo já para a questão ali do financeiro, dívidas não se resolve com dinheiro. E é muito louco isso, porque não é com dinheiro que se resolve. É com mudança de comportamento. Se alguma pessoa chegar para você e falar, eu tenho uma dívida de 100 mil reais, você pode pagar para ela os 100 mil reais. Fala, vou te dar um Pix aqui para você nunca mais aparecer. Ela vai pagar toda aquela conta e adivinha o que vai acontecer em meses? Ela vai Ela continuar devendo. ela está endividada novamente. Então não é com dinheiro que se resolvem as dívidas. É com mudança de comportamento, é com clareza do porquê a gente faz isso, né? E entender melhor as dinâmicas internas, inconscientes, que se você não perceber as dinâmicas inconscientes que estão levando você para onde você está indo, você vai ser governado por elas e vai viver reclamando da vida. Então você tem que trazer à tona, tornar consciente para você poder mudar o seu comportamento e também os rumos daquilo que você está fazendo. Exatamente. Simone, vamos ver se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação aqui para nós. Uma pergunta, alguma que aproveitar para ser desbloqueado aí, ó. Eu falo assim, quanto mais a gente vai estudando, assim, né, essa percepção vai ficando muito maior. E eu, às vezes, eu tô conversando com alguém assim, eu fico assim, nossa, não posso falar, não fala, não te perguntou nada. É quase impossível você não falar para a pessoa aquilo que ela tá precisando, né? Porque você começa a perceber nela rapidamente através da fala dela o que tá travando ela, né? E o próprio termo mentor, eu gosto sempre de estar falando isso. Aí eu vou até generalizar aqui um pouco, eu não gosto de falar dessa forma, mas no Brasil ainda não tem essa cultura, né, do mentor, do treinador. E como se popularizou através do digital, a gente vê a quantidade de falhas, de pessoas mal intencionadas, mas como você mesmo falou, isso tem em todo lugar, né? Não é um problema do digital. Na vida real também tem, só que a gente não vê tão facilmente, né? Isso. E as pessoas não entendem esse termo do mentor. A gente não oferece um conteúdo e aulas tira dúvida. A gente oferece um acompanhamento completo do que a pessoa precisa, né? O termo mentoria vem disso, é um termo muito antigo, onde pessoas que comandavam mesmo, né, que lideravam, eram as pessoas que tinham mentores, né? Então, se você quer estar num nível mais alto, se você quer liderar, se você quer ter o controle da sua vida, da sua situação aí, um mentor ele te economiza tempo e energia. Com toda certeza. Eu via sempre, quando eu comecei no digital, que você precisa de, sei lá, 1 ano e meio a 2 anos para você começar a faturar e tudo mais, né?
Eu entrei numa mentoria e um mês, 2 meses eu estava faturando já, coisa que o pessoal que estava lá batendo nessas teorias aí de 2 anos não tinha nem chego nem 1 ano e meio, 2 anos. Então, um mentor é alguém que fez, que faz, que estuda, para que você não precise ficar buscando 10 cursos. Eu falo, eu trabalho 10 a 15 horas por semana, mas eu estudo pelo menos 30, porque eu preciso pegar essas 30 horas de conhecimento e entregar aquilo que o meu cliente precisa. Eu não posso falar para ele, vai lá e assiste 10 aulas agora. Eu já vi mentoria assim. O cara manda você, você fala assim, ó, preciso de tal solução. Ele fala, ó, assiste a aula 5, 6 e 7. Aí você fala, sério mesmo? Já tem aqui já para não precisar assistir a aula 5, 6 e 7, para você me falar o que tem lá dentro, né? Então a mentoria não é mandar você assistir vídeo ou procurar em tal página a sua solução. A mentoria é correção pontual para que você vá mais rápido. O que a gente falou aqui, né? A forma com que a gente enxerga as coisas, igual você assistir uma aula, a gente sabe que o aluno ele tem dificuldade de pegar esse conteúdo, transformar em ação, colocar isso em prática, e a mentoria é algo muito prático. É qual que é a sua situação, o que que você tem e como que nós podemos fazer. Ah, a melhor forma é dessa forma. A melhor forma é desse jeito. Ah, não, desse jeito eu acho difícil. Tá, tem essa outra possibilidade. Ah, não, dessa outra forma é mais fácil. Então faz dessa outra forma, começa um movimento e é o que você falou, correção pontual. Vão corrigir, vão continuar. Ah, desanimei. Por que que você desanimou? Né? O que está acontecendo? O que está te impedindo? Exato. E tem muitas estratégias para facilitar esse caminho ser percorrido, né? Tem muita coisa que a gente pode aplicar que vai fazer com que a pessoa fale, nossa, era só isso, né? Porque você já vai entregar aquilo que a pessoa realmente precisa, não é ficar dando 1000 voltas para ela, é falar, precisa disso aqui agora, vai lá e faz. Tanto que os clientes que eu tenho, que mais eles fazem rápido aquilo que eu falo, são os que têm resultado. Tem alguns que tentam inventar 1000 coisas em cima, porque eles falam, não, não deve ser tão fácil assim, né? Não deve ser só isso, então eu vou criar mais algo em cima disso. Mas a pessoa que faz só pontualmente aquilo que a gente fala, desponta e consegue chegar a resultados muito rápidos ali. Eu vi que a Cris Jangarelli entrou aqui na live, ela é presidente da Câmara de Vereadores aqui em Guaíra, e com certeza a comunicação dela é algo que levou ela onde ela está. Se comunica super bem, ela faz o trabalho dela e claro que ela vai se destacar. Então, voltando ao assunto da comunicação, ao saber o que fazer, né? E também porque eu conheço um profissional que ele é mentor de quem faz carreira política, né? E ele fala muito sobre isso. Ele fala os profissionais, né, que entram na política já se comunicando bem, são os que vão se destacar e conseguir mostrar aquilo que eles fazem melhor. Exatamente. Só pegar uma pergunta aqui da Márcia também, que mandou. É, e qual é a abrangência da mentoria? Negócio físico, virtual, noção administrativa, empreendedorismo. Eu acho que isso é a dúvida de muita gente. E a mentoria, a partir do momento que eu fecho com o mentorado, no que tange o que ele precisa para sair do lugar, para ter resultado, para conseguir o objetivo dele, eu falo que a gente está junto, né, nessa jornada. Porque as pessoas hoje estão só olhando, porque meu Instagram está sem engajamento, porque eu preciso fazer mais conteúdo, porque eu preciso trabalhar mais isso. Mas às vezes o negócio não é nem só no Instagram. As pessoas estão esquecendo de trabalhar também a rua, a porta de casa, né? Então eu não posso me limitar num trabalho tão complexo, né? Que é o acompanhar, o fazer acontecer, o trazer resultado para algo específico. Eu tenho que ser mais abrangente. E eu falo que eu enxergo
a gente enxerga o negócio da pessoa 360 graus. Se ela precisa contratar, se ela precisa demitir, se ela precisa precificar de uma maneira diferente. Quantas pessoas não tem problema para precificar, né? Falar o preço, comunicar o valor dela. Seja no Total. ambiente, Uma das maiores seja no... E o que mais prejudica, não consegue cobrar. Exato. Então, tudo isso é trabalhado na mentoria. Mentor e mentorado. Igual a gente está conversando aqui, né? A pessoa passa... Eu falo que a pessoa passa por um problema pessoal e falar, não, eu sou seu mentorado, mas eu não não vou entrar nesse assunto. Se eu consigo ajudar, eu entro, porque isso interfere no trabalho que eu faço. Eu não quero que a pessoa fale, olha, estou desistindo porque eu não consigo lidar com isso. Então, abrange todas as áreas. Eu acho que é um trabalho completo. E é o que a gente fala, né, Simone? Tem muito marqueteiro que não consegue lidar com essa complexidade porque justamente está focado em um único método, uma única fórmula que ele viu na internet aí e está simplesmente vendendo isso para as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas compram porque é atraente, mas o que a gente quer aqui é justamente um contato próximo. A gente não está aqui para ficar distribuindo, ficar falando sobre a gente, né? Ficar falando só sobre os nossos negócios. Isso a gente poderia lidar, fazer, né, no privado. Mas a gente Exato. quer ajudar as pessoas de forma ampla. A gente tem um conhecimento muito grande e principalmente vivência, prática. O que nós já erramos, o que nós já acertamos, aonde nós vamos chegar, né? Por exemplo, também, eu já entrei em produtos aí de até 15 mil reais aí, de produtos que não me ajudaram e não eram nem metade daquilo que falaram, né? Então, eu acho que essa vontade de fazer algo diferente vem disso também, das frustrações que a gente tem comprando coisas que não ajudaram, não cumpriram aquilo que prometiam, né? Eu já comprei consultoria, mentoria, tudo coisas que as pessoas muitas vezes prometem e nem sabem entregar depois e lembram de você na hora de renovar, né? Então esse projeto nosso agora, ele nasce também dessas dores, da gente ter passado por desafios, de não encontrar um profissional que realmente tivesse o comprometimento, né, com a gente. A Cris Jangarelli está perguntando para você, Túlio, como você começou? Como que eu comecei o quê, né? A minha carreira profissional, ela começou basicamente na indústria. Eu trabalhei muitos anos, mais de 15 para ser mais específico, com confecção de roupas. Era uma empresa familiar, eu tive a oportunidade de lidar com várias áreas, com muitos funcionários, com muitos prestadores de serviço, fornecedores, clientes, representantes. E hoje eu tenho uma escola de inglês, trabalho com mentorias, como hipnoterapeuta e, e sempre gostei de estudar, de participar de congressos, de eventos. E foi basicamente o que me trouxe até aqui. Não sei se eu consegui responder, mas esse trabalho ele é pautado nessa experiência. Eu falo que hoje a Simone falou as dores das pessoas, as dores nossas, né? A gente vê que as pessoas têm. Quantos possíveis mentorados chegam até mim e falam, olha, eu fiz a mentoria de fulano, mas eu não sei tal
coisa, ou eu acabei de comprar uma mentoria, e aí a gente até sente que a gente já sabe o que está rolando no mercado, o que essa outra pessoa faz. Acho que cada um tem o seu trabalho, tem a sua forma, mas infelizmente as pessoas estão chegando com muitas dúvidas simples que poderiam ser resolvidas de forma mais direta, com a conexão mais verdadeira, e, e não são, porque senão não estaria chegando dessa forma para nós, né? E a gente já conversou sobre isso, é um trabalho que tá no início, mas a gente tem uma perspectiva muito boa e muito grande, porque a demanda é alta, a gente está nadando num oceano azul, de certa forma, porque as pessoas estão aprendendo esses termos, né? Isso que a gente tá falando aqui, e a gente quer ajudar mesmo, de forma bem, porque a gente acredita também que isso é uma transformação de vida, né? O que a gente faz, a gente não ajuda a pessoa simplesmente a ganhar mais ou a ter mais tempo. Isso se converte em transformação, né? Exato. E também, assim, é impossível você organizar só a vida profissional. Tudo é alinhado. Se você melhorar na sua vida pessoal, melhora a sua vida profissional. Não tem como caminhar só de um lado. Por isso que muitas pessoas, durante o período da mentoria, têm um crescimento e quando sai, elas voltam a estaca zero. Porque elas precisariam ter mudado a parte pessoal também para esse crescimento ser constante. Isso, exatamente. George aí, ó. E aí, Chegando George? aí, tá, no, Meu case de sucesso. tá, tá voando, né? Tá. E a Georgia, né? Engraçada a história nossa, que ela foi a primeira pessoa que eu convidei para entrar na minha mentoria quando eu comecei. E eu passei para ela a proposta e ela fala que ela falou: Meu Deus, Simone tá louca, né? Tá doida, valor e tal. E depois ela acabou indo num treinamento presencial, entrou na mentoria e tá aí agora. Acho que tá ganhando 5 vezes mais já, mudou totalmente as perspectivas dela. E a gente agora está fazendo um trabalho com os funcionários dela, com a equipe dela, muito legal também, que está só começando e ela já teve um resultado em um dia ali que tá louco. Vou mandar para você dar uma olhada depois. É muito bom isso, né? A gente de ver esse feedback. É, eu falo que é um trabalho tão prazeroso porque a gente ajuda, inclusive, a pessoa a enxergar como que ela vai investir, né? É, e nada mais é do que mostrar para a pessoa o potencial que ela tem, que pode ser multiplicado por 10, 20, 30. E às vezes a própria pessoa não acha que isso é verdade. Ó, a Georgia nem ela acreditou, porque a primeira reunião que a gente fez com os funcionários dela, aqui na minha sala, foi um dia muito chuvoso e ela tem um salão de beleza. Então você imagina num dia chuvoso, o que acontece? Quase ninguém sai de casa, né? E eles fizeram um faturamento recorde ali que ela comparou a um sábado quando tem uma noiva, por exemplo, né, que é um valor mais considerável. Então, só mostrando para a equipe dela o quanto eles podiam fazer. Eu ensinei, tudo bem, captar cliente ali e tal, mas o principal foi mesmo a mentalidade deles, o que eles podem fazer juntos, né? Não só esperar que ela faça tudo, né? E meio de semana ainda para um salão de beleza, né? Então realmente é surpreendente isso. Quarta-feira chuvosa. Tem uns falando que não é possível e tem outros fazendo, né? Aonde que tá aonde que tá o segredo? Exatamente. É isso aí. É isso. Vamos falar sobre a oportunidade que a gente tem aí, Vamos lá. né? E o que é esse projeto. Nós estamos lançando, né, esse Instituto Destrave aí, que a gente deu esse nome, justamente porque a gente quer ajudar as pessoas a se comunicarem, a se destravarem e a conquistarem o que elas quiserem. E como a
gente está no início, a gente vai lançar uma oferta para quem quer acompanhar desde o início esse trabalho. A gente vai continuar fazendo as lives aqui abertas e é uma oportunidade para que mais e mais pessoas conheçam, né? Quem está aqui, compartilhe isso, né? Dê o feedback para nós também. Mas quem quiser ter um contato mais próximo, né? A gente vai fazer reuniões privadas, né? Para a gente estar juntos também. Pelo menos aí semanal, a gente não montou nada ainda, mas e a gente quer colocar algo bem acessível que as pessoas vão crescer com a gente, né, nesse projeto. E o valor que a gente vai cobrar, né, Simone, é R$ 29,90. É um valor que a gente falou assim, é para ajudar mesmo, né? É para que essa comunidade fique cada vez maior, para que a gente tenha pessoas se ajudando também, porque todos eu tenho certeza que têm têm o que contribuir, né? E aí pode procurar no Instagram, a gente compartilha também, a gente criou um perfil já com Instituto Ponto de Estrave. É só começar, só pedir para seguir lá e a gente passa todas as informações e, e é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Simone? Falar alguma coisa aqui? É um valor assim de R$ 29,90, onde a gente quer criar realmente uma comunidade, uma tribo. Depois a gente vai com certeza criar os próximos passos de forma mais individualizada, mas esse é com certeza o primeiro passo, onde a gente vai poder acompanhar os temas de forma mais profunda também, porque aqui no Instagram a gente vai trazer esse conhecimento de forma gratuita, mas dentro dessa plataforma a gente vai responder questões, vai ter caixinhas de pergunta periódica toda semana, vai ter um roteiro ali durante a semana que vai ser como se fosse o seu mentor diário, que você pode fazer com as suas dificuldades, com alguma situação, alguma mensagem que você tem que responder que é algo que pode gerar um conflito, né? Eu tenho uma amiga minha que ela mandava sempre, meu Deus, olha isso aqui e agora. Eu falo, calma, não olha para isso tão complicado assim, dá para descomplicar tudo. E às vezes você saber responder, saber o que falar para não gerar um conflito ainda maior, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, a ideia é a gente poder dar esse auxílio mesmo, diário ali para quem estiver nesse perfil, principalmente para esses primeiros que vão estar sendo os fundadores dessa ideia, né? E que com certeza daqui a alguns anos vocês vão poder olhar para trás e falar assim, nossa, eu pagava R$ 29,90 e olha onde chegou esse projeto, né? Porque uma característica muito parecida a mim e do Túlio, que com certeza uniu nós dois nesse projeto, é não pensar pequeno, é pensar grande, atingir o máximo de pessoas possível em todos os lugares, não só do Brasil. E vocês estão tendo a oportunidade de ver um projeto grande começando e sendo os fundadores junto com a gente. Exatamente. Beleza? Então, o Instagram, a gente deixa nos nossos stories também, né? Isso, a gente vai compartilhar lá. E Isso. qualquer dúvida, né, chama a gente no nosso perfil que a gente está fazendo a live, mas a gente vai concentrar quem quiser estar com a gente, né, nesse outro perfil. E é um instituto porque a gente já sabe aonde que a gente vai chegar, né? Exato. Os membros fundadores, com certeza a gente dá um valor muito grande nisso, que vai ajudar a gente a construir isso passo a passo, mas muito rápido. Exatamente, isso aí. Então, gente, um abraço e Valeu, qualquer obrigado. coisa, contem conosco. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.